Muitas vezes a gente tem observado, por exemplo, que os pugilistas, os lutadores de boxe, eles acabam tendo traumas no crânio e muitas vezes acabam, numa tenra idade até, tendo problemas neurológicos, problemas que afetam até o comportamento do pugilista. E eu batendo um papo com o Dr. Fadi Haddad, que é neurocirurgião, e ele estava me explicando como é que funciona a coisa. Não é somente para o pugilista que acontece isso. Não. Qualquer trauma. Qualquer pessoa que tenha traumas repetidos ou mesmo trauma intenso pode ter lesões de diversos níveis e diversos graus de comprometimento do sistema nervoso. E aí vem as deficiências e sequelas em seguida. Bom, então, uma pergunta que me ocorre agora. Então, o tal do Parkinson ou o Alzheimer seria a consequência dessas células, desses rompimentos? Eu nem sei como é que poderia colocar isso para você. Veja, o trauma de crânio, qualquer ele que seja, depende do grau de intensidade e depende de algumas direções da força do trauma. Então, numa pessoa, por exemplo, um lutador de boxe que leva vários traumas a uma velocidade muito grande, desloca o cérebro dentro do crânio e isso causa um trauma. Quando o trauma é muito intenso, ele pode ir a nocaute e aí perde a consciência. Alguns lutadores chegaram até a morrer pela violência desse trauma. Outros têm alguma perda momentânea de consciência, atordoação, perdem a luta às vezes, por ter lentidão, etc., porque há microtraumas e traumas em diversos lugares. Isso depende da velocidade que isso vem. Então, por exemplo, quando ele tem o nocaute por um soco no queixo, há um deslocamento da cabeça para a parte posterior e há um trauma do tronco cerebral, que é a parte que liga o cérebro à medula, contra a base do crânio e a pessoa perde os sentidos imediatamente e perde a luta. E esses microtraumas em outros locais vão causando lesões. No decorrer do tempo, essas lesões começam a causar sequelas, lentidão, às vezes de movimentos mais difíceis, pode causar demência, que é uma dificuldade de memorização, dificuldade de raciocínio, e até essa doença do Parkinson, que tem uma consequência disso. Já visto que aquele Muhammad Ali, que foi um grande pugilista, no início era o maior pugilista, campeão mundial. Mas no decorrer do tempo ele adquiriu uma doença crônica por lesões repetidas, o que a gente chama de lesão axonal difusa, porque pega o axônio, que é a conexão do neurônio com outros, e rompe. Os fiozinhos vão se desconectando. É como se fosse uma rede de fios. Essa rede se rompe em alguns pontos, uma rede elétrica. E aí, lógico, não acende a luz num lugar, não tem energia no outro. E isso dá uma alteração no cérebro que leva a pessoa a ter essas questões. E quando as lesões são mais fortes, mais graves, tipo um acidente de moto, por exemplo, um acidente de veículo, pode haver lesão do couro cabeludo, sangramento, pode haver fratura de crânio, quando há fratura, porque o trauma foi muito violento. E internamente pode romper vasos, e aí que pode matar uma pessoa essa trauma. Esse trauma pode formar hematomas dentro do cérebro, por fora do cérebro, ou fragmentar ossos e perfurar o crânio. Então, o trauma de crânio hoje é uma das lesões na neurologia, na neurocirurgia, que deve ser evitada, porque o cérebro nosso é o comando do corpo. De tudo. Se ele não funciona bem, começa a ter outros problemas e que aí a pessoa tem dificuldades na vida. Nesses traumas dos pugilistas, que acabam desenvolvendo umas patologias, como é o caso do Alzheimer, naquele que é nosso, que é o brasileiro. O Éder Joffre? Não. Teve o Éder Joffre teve. O Maguila, que está bem mal, tá ruim, internado, etc. e tal.
Isso é por causa de tanto soco? Sim, sim, por causa de trauma. Lógico, pode ter outros fatores associados, tem outras patologias que levam a isso. Às vezes a pessoa tem tendências a ter alguma demência, mas com certeza o fator maior para isso é o trauma de crânio. Porque imagina uma velocidade de um punho de uma pessoa, às vezes pode chegar a atingir 20, 30, 40 quilômetros de velocidade, o impacto na cabeça. Eu até li uma certa ocasião que o futebol americano, que eles colocam aquele capacete que é uma forma protetor de proteção. Mas já teve casos de jogadores do futebol americano que tiveram trauma de crânio mesmo com aquele capacete. É igual a moto. A pessoa pode usar a moto, protege não ter lesões externas, fratura, mas pode haver a movimentação, a aceleração e desaceleração do cérebro dentro do crânio, que chacoalha o cérebro dentro e pode dar um impacto e sangramento. Pessoas de idade, idosos que às vezes caem, tem muitos idosos, essa lâmina de líquor, ela fica, porque o cérebro da pessoa idosa, ele diminui de tamanho, de volume, ele encolhe. E essa lâmina fica maior. As veias que estão presas, que seguram o cérebro, elas numa queda, sentado, às vezes pode romper uma veia e a pessoa cai, levanta tal, passa alguns dias, uma semana, 2, 3, começa a ter dificuldade de movimentar um braço, uma perna, e fala, esse aqui ele teve um AVC, teve uma isquemia cerebral. E às vezes ele teve um sangramento que vai aumentando de volume e comprime o cérebro. Isso a gente chama de hematoma subdural crônico. Então, uma pessoa idosa que cai sentada, né, que às vezes nem bate a cabeça, pode ter um trauma intracraniano. Bom, então, diante disso, a gente pode até dizer que o jogador de futebol que bate a bola muito com a cabeça, também pode. Pode. Haver aquela bola lá e ele dá aquela cabeçada. Mas a velocidade é menor, o impacto das forças é menor, ele vai consciente, ele vai olhando, vai percebendo. O boxeador não, ele quanto menos percebe vem o trauma e o deslocamento é muito mais forte do que uma pessoa, porque o jogador de futebol pelo menos ele faz o movimento para cabecear um objeto relativamente pequeno, mesmo que venha com intensidade, mas ele que contrai os músculos cervicais para que o impacto não se transmita mais para o pescoço que para o crânio, para o cérebro. Bom, diante desse quadro, as conexões foram cortadas, é possível tratamento clínico ou terá que ser cirúrgico? Veja, depende da intensidade do trauma. Muitos boxeadores tiveram que entrar no local, tiveram que ir para o hospital e às vezes até ser operados, porque tiveram um sangramento de um vaso grande. Nos microtraumas, nesses traumas mais comuns do boxeador, ele não chega a sangrar que precisa de uma intervenção cirúrgica. Então ele faz uma lesão, uma microhemorragia, que destrói os neurônios naquele ponto, no outro. Então, o cérebro fica em múltiplos lugares lesado. E com isso, o tratamento é clínico, logicamente, e tentar tratar sequelas depois, que infelizmente muitos desenvolvem doença de Parkinson, aí tem que tratar, porque alguns neurônios que produzem as substâncias, os neurotransmitores, não produzem mais. Aí falta, tem que ser substituído. E é para substituir principalmente a dopamina, que é o neurotransmissor que, quando falta, gera essa rigidez, tremores, que levam à doença de Parkinson. E isso, o tratamento é clínico, fisioterapia, medicamentos, né, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor.